A paz de Deus com todos os irmãos e irmãs que ouviram esse vídeo. E boa noite ou boa tarde para quem não é crente ainda, mas você já está procurando ouvir as obras de Deus aqui na terra e pode alcançar conhecimento por intermédio do testemunho da obra de Deus que Deus tem feito, né? Vou pedir para a Irmandade, aqueles que gostar do vídeo, não do vídeo, da obra que Deus fez, que eu vou contar, compartilha para mais irmãos. Isso é para nossa edificação, para nossa alegria na presença de Deus. As obras de Deus não é contada com grandeza, nem para aparecer, nem com interesse algum, materialmente, mas com interesse de louvar a Deus e se alegrar junto com o povo de Deus também. Na época, no ano de 83, o Senhor me mostrou uma revelação, uma igreja católica, e o Senhor mostrou também o nome da cidade, a cidade de Itapira, tão perto de nós aqui, né? Eu fui buscar a palavra que o Senhor mostrou no sonho, essa igreja, né? E lá dentro da igreja, era hora de missa, no sonho que o Senhor me mostrava, né? Era hora da missa e o padre estava lá na frente, né? E no sonho que eu tive, ele estava com uma batina meio cinza, sabe? Puxada assim do lado de cinza. E a hora que ele fosse para conversar com nós, ele ia colocar uma batina preta. Aí eu busquei a palavra, o Senhor confirmou na palavra. Naquele tempo era o irmão Toninho, o cooperador daqui de Nova Veneza, né? Deus usava muito o servo de Deus, né? Tem saudade das festas, das obras, a alegria que nós sentimos junto ali, né? E saudade do servo de Deus também, né? Então, amados, ele pregou uma palavra completamente fora de confirmação de viagem, ou de missão, ou de... Para mim não é uma missão, eu fui ali fazer a vontade de Deus, eu fui visitar ali aquela igreja conforme o Senhor mostrou no sonho e conforme o Senhor mostrou na palavra, né? O Senhor confirmou na palavra. Aí eu fui convidar um irmão. Esse irmão, ele era novo de crente, até o Senhor tinha dado graça de testemunhar ele obedeceu a Deus, por intermédio de um acidente. Um dia ele me chamou na casa dele, que eu tinha largado de andar de muleta, eu estava usando um par de muleta, tinha acabado de largar aquela muleta. Aí ele me chamou lá, né, na casa dele. Lá eu passei por um acidente, cortei a minha perna, assim nas panturrilhas da perna, com uma serra circular no serviço. E eu vou ter que andar de muleta mais ou menos um mês quase, para não forçar muito a cirurgia que foi feita. Aí eu peguei e emprestei a minha muleta para ele, já não estava usando mais. Mas ali, em vez de ser a muleta, o Senhor abriu as portas para mim anunciar a graça de Deus para ele, falar do Evangelho do Senhor, né? Comecei a conversar com ele, o Senhor desceu com a presença ali, o Senhor trouxe coisa gloriosa para anunciar para ele, né? Até o Senhor deu de falar para ele acerca da arca de Noé, que Noé, o Senhor mandou Noé fazer uma arca para salvar ele e a casa dele. Ele falou, sempre eu tenho isso na cabeça, que ele não falou arca, ele falou barca. Aquela barca de Noé salvou aquele povo, 8 pessoas, né? E agora não tem mais aquela barca. Eu falei, agora é a palavra de Deus, né? O sangue do Senhor Jesus, a obra que o Senhor consumou no madeiro da cruz. Essa é a arca, a palavra de Deus. Ela nos chama para a graça e nos faz compreender que existe uma obra diferente na terra, um povo que louva, que serve a Deus, um povo que procura guardar a palavra de Deus e que procura aperfeiçoar para poder entrar no reino de Deus naquele dia. Não é anunciando, amados, igreja, nós anunciamos sempre o Senhor Jesus. A igreja não salva ninguém, a igreja vai ser salva, né, pelo Senhor. Todo aquele que crer e for batizado e fazer a vontade do Senhor e guardar a sua palavra, naquele dia receberá a coroa da vida eterna. Então ali ele, com aquela grande alegria, ele falou, irmão, você já buscou a palavra, Deus confirmou, eu vou com vocês, eu conheço a cidade lá, conheço a igreja. Naquela época ele falou assim, só que lá é uma idolatria muito grande, eles não acreditam no crente, eles acham que os crentes, não tem nada de bom nos crentes, eles perseguem os crentes ali. O padre já chegou a anunciar na cidade lá, para o povo não aceitar crente na cidade, não aceitar evangelho, desse povo de crente que dá uma de cristão, porque, né, isso aí é só falsidade.
Aí ele pegou e falou assim, mas irmão, faz o seguinte, pega o endereço da congregação aqui de Nova Veneza, pega o telefone dos irmãos aqui, do ancião, do cooperador, porque qualquer coisa que acontecer com nós lá, nós liga para eles ajudar nós. Porque aquele povo ali é arriscado até prender a gente na cadeia, ainda mais que nós vai entrar lá dentro da igreja ainda, né? Eu falei, não, irmão, se é o Senhor que está mandando, o Senhor é quem vai cuidar de nós, né? Nós temos que crer no Senhor, confiar, né? E ter a certeza de que Deus vai nos guardar e também fazer aquilo que Deus mandou, né? Aí nós fomos, embarcamos aí em Campinas, 6 horas da manhã. Aí quando foi umas 7 horas, 7 e pouquinho, nós estava chegando lá em Itapira, né? Quando foi na entrada da cidade, um pouco antes, numa curva, nós estávamos passando assim perto de um calipau. Eu falei, irmão, vamos desistir da ideia de nós ir lá, porque eu conheço aquilo ali, a idolatria ali é pesada mesmo, e eles não vão aceitar nós lá não. Eles vão chamar a polícia, vai fazer uma maior coisa com nós ali, nós vai, perigoso nós ser até preso aí, que eu conheço aí, né? Eu falei, não, mas se é o Senhor que mandou nós ir lá, nós vamos. Não vê esses eucaliptos aí, ó, essas árvores grandes, antigas aí, que tá plantada aí? Se o Senhor mandar nós falar para ela, em nome do Senhor Jesus, se arranca daí e vai para o mar, ela vai, ela obedece, ela tem que obedecer à voz de Deus, não a nossa, né? Nós somos servos de Deus, nós temos que servir a Deus, né? Eu falei, irmão, nós vamos encarar coisa pesada. Eu falei, seja feita a vontade de Deus, nós estamos aqui na terra para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, né? E aquilo que o Senhor determinou, nós vamos fazer, né? O Senhor confirmou pela palavra, nós não vai em vão na presença de Deus. Aí nós continuamos. Eu ainda brinquei com ele ainda, passemos numa padaria naquele tempo lá, né? Na praça da cidade, que era rodoviária, né? Era uma padaria, tinha lugar de amarrar os cavalos, lugar das charretes, lugar de encostar o ônibus, né? E ali nós chegamos, eu estava tomando um café lá. Falou, irmão, não é bom nós ir em jejum, clamar bastante a Deus? Não, eu falei, não, nós está com fome. Se nós estiver com fome e tremendo, chega lá, vamos dar um grito, nós não é cair sentado no chão, né? Aí ele pegou e falou, é mesmo, vamos lá então, né? Vamos clamar a Deus, homem. Isso aí, esse medo, essas coisas não provém de Deus. Ele ficou animado, né? Aí nós fomos. Quando nós fomos chegando pertinho da igreja, o Senhor me mostrou até o salão de festa que tinha na igreja, na praça. Me mostrou a igreja meio sextavada. Mostrou as bandeiras, tudo que tinha de festa lá de fora da igreja, no salão. E me mostrou o padre atendendo a missa. Aí nós fomos chegando, na porta de baixo da igreja estava fechada. A porta lá lateral, né? Ele falou, irmão, acho que foi um sonho que o irmão teve, não vai acontecer nada não. Vamos voltar para casa, irmão, vamos embora para casa. Mas o maior medo de entrar lá, sabe? E chegar lá e ser barrado, né? Aí eu falei para ele, não, irmão, nós vamos esperar aqui, né? Deus vai abrir as portas, né? Mas eu falei para ele, vamos ir lá na frente. Isso já faltava pouco para as 9 horas. Aí quando nós chegamos na frente, a porta da igreja estava aberta, portona bem larga, né? E estava cheio ali a igreja. De homem, mulher, tudo já de idade, né? Porque você não vê mocidade quase nessas igrejas aí, né? Tava cheio. Eles estavam fazendo missa para as almas lá, né? Naquela hora que eu cheguei assim, aquele povo ficou assustado, eu com a Bíblia, aquele tempo eu estava andando com a bengalinha, e esse irmão andando atrás, ele foi atrás de mim, né? Eu fui entrando na igreja, ele foi clamando a Deus atrás de mim, ele falou, Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue, Senhor Jesus, abençoa nós, Senhor, guarda nós, clamando a Deus lá no meio daquele povo, mas aquilo ali para mim, foi para reforçar a minha fé e a minha confiança na presença de Deus, né? Aí eu peguei e falei para ele, vamos sentar lá no primeiro banco, lá que é o banco dos anciãos. Aí sentamos lá no primeiro banco, tinha um lugarzinho lá. Aí já veio uma pessoa lá com aquela uma espécie de um coador, né, pedindo oferta. Eu falei, não, nós não somos daqui, nós não temos oferta para dar. E nós não viemos para dar oferta, nós viemos aqui para conversar com o padre, ele está atendendo a missa aí. Nós vamos aguardar aqui para poder conversar com ele. Ele falou, mas vocês são de outra igreja? Eu falei, pela graça de Deus, nós servimos a Deus em outra igreja, né? Ele falou, então quando terminar a missa, o padre vai despedir todo mundo, e vocês pegam a filha e vai. Vocês vai por último, que aí já despediu todo mundo, vocês vão conversar em paz com ele. Aí foi assim, irmão. Terminou a missa, o padre parava a missa, ficava lá encarando nós, olhando, sabe? Eu não estava nem preocupado com aquilo lá, estava sentindo a presença de Deus. O irmão clamava a Deus como se não estivesse congregando, ele sentado do meu lado. Senhor Jesus, tem misericórdia, cobre nós com o teu sangue. Clamava a Deus, clamava e eu sentia a presença de Deus. Falei, aí que tá bom. Quanto mais você clama, mais eu creio que o Senhor está conosco, que a presença de Deus está aqui, né? Aí nós fomos, na hora que terminou a missa, despedindo o povo. Aí ele entrou lá para dentro com aquela batina lá, como eu falei, um pouco puxado para lá de cima, meio marronzado, um negócio assim. Eu não entendo aquele tipo de batina lá. Eu sempre pensava que era essa batina preta que eles vestiam.
Aí ele entrou lá para dentro, trocou a batina, colocou a batina preta e foi recebendo o povo, aquela filona de gente. O povo chegava, ajoelhava no pé dele lá, beijava as mãos dele, né? E foi indo. O irmão atrás de mim clamando a Deus ali. A turma achando estranho aquilo, né? O irmão clamando a Deus em voz alta lá da igreja, da idolatria, mas foi bom, sabe? Foi o companheiro que Deus preparou. Ele foi meio temeroso, mas foi firme até a última hora, né? Aí despediu todo mundo. Quando chegou a vez de eu cumprimentar o padre, né? Aí tinha um coroinha lá, né? Ele falou: por que o senhor não ajoelhou, não beijou a mão do padre? Não, meu amigo, nós ajoelhamos na presença de Deus, cremos em Deus. Está escrito que todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua tem que confessar o nome de Deus. Nós ajoelhamos diante de Deus para adorar e agradar a Deus e pedir perdão das nossas faltas, não é? Aí o padre pegou e falou: vocês vieram para conversar comigo? Eu falei: sim, foi conversar com o senhor. Mas por qual é o assunto? Ele falou: nós viemos aqui porque Deus me enviou aqui para falar do evangelho, da graça de Deus para o senhor. Ele falou: então vamos entrar lá para dentro. Aí nós entramos, o irmão sentou do meu lado direito, eu sentei no meio e o padre do lado esquerdo, né? Mas na hora que nós sentamos ali, o senhor começou a visitar nós com a presença dele. Parecia que ele estava congregando, né? E o irmão dando glória a Deus do lado, e o padre ali assustado por ele dando glória a Deus, e o senhor descendo com a presença dele e colocando palavras na minha boca, falando do evangelho, da graça do Senhor para aquele homem. Deus abriu as portas, nós ficamos mais de uma hora sentado ali, não fartou palavra para anunciar para ele. Em determinado momento, ele olhou para mim e falou assim: escuta, e como é que eu faço com tudo isso aqui? Eu sei que eu tenho que ser crente para salvar a minha alma, né? E essa doutrina que vocês me anunciaram é verdadeira. Essa daí eu creio que ela é para a salvação da alma mesmo, porque vocês entraram aqui, foi tudo diferente, eu senti alegria de ouvir a explicação da palavra que você estava conversando comigo aqui agora. Ali comecei a anunciar para ele o evangelho, a doutrina, tudo como é que era na congregação. Aí ele falou assim: me dá o endereço da igreja de vocês, para mim ir lá, né? Aí eu tinha levado o endereço, tirado o relatório, o dia de culto na cidade de Itapira. Peguei, foi tal dia, assim, é o culto, né? Agora eu vou passar para o senhor o endereço. Esse aqui é o endereço da sua salvação. Se o senhor guardar e cumprir o que o senhor falou, o senhor ir lá e obedecer a Deus, e procurar andar na presença de Deus, Deus vai salvar a sua alma no dia do juízo. Mas se o senhor não for lá, não obedecer a Deus, isso aqui está sendo feito porque o senhor não pode ser inocente diante de Deus. Está vendo tudo isso que o senhor faz aqui, ó? O senhor anuncia um Deus que não é um Deus verdadeiro. O senhor anuncia as imagens, escultura, né? E o povo acredita. É porque o senhor é um homem estudado, sábio, e o senhor não tem luz e a guia de Deus para anunciar a verdade para eles. O senhor anuncia aquilo que o senhor aprendeu, né? Mas nós viemos anunciar aqui as coisas do céu, com as virtudes do Espírito Santo. Ele começou a chorar, derramando lágrimas e escutando a palavra que o senhor estava de falar para ele. Fui anunciando, clamando a Deus, e o senhor foi visitando nós, o senhor foi trazendo palavra, foi abençoando. E ali, amados irmãos, quando nós saímos dali, o homem abraçou nós, agradeceu nós e falou: eu vou congregar, eu vou na igreja de vocês. Eu não fiquei sabendo, que eu não voltei lá mais, só fui lá naquele dia que o senhor mandou, e a gente só vai fazer a vontade de Deus mesmo, né? Mas eu fiquei sabendo depois de um certo tempo que ele quis ir numa igreja. Aí ele pegou e foi, mas só que ele tinha perdido o endereço, né, da congregação. Ele foi na outra igreja, uma outra denominação, né? E frequentou lá uns tempos, parece que poucos dias, logo ele morreu, né? Mas aquilo ali foi mesmo só para ele não ficar inocente da verdade, né? Aí aquele irmão que estava com tanto medo, né, que de nós ser presos, de nós ser talvez até maltratado, até ali, talvez até açoitado, né? Mas quando o Senhor manda, o Senhor tira os obstáculos da frente, o Senhor opera, o Senhor faz obra, né? O Senhor é dono do céu, da terra, do coração, dos espíritos, do sentimento do homem e da mulher, né? Deus reina no céu, na terra e nas profundezas. Aonde o Senhor quer fazer a obra, Ele faz. A mão dele alcança em todo lugar, e nós só temos que glorificar a Deus na terra, né? E se humilhar, porque Deus deu o conhecimento de que nós temos a fé num Deus vivo, dono dos céus e da terra, dono de todas as coisas, né? Então, quando naquele dia mesmo, nós congregamos. Eu cheguei lá na igreja, uma paz. O irmão chegou já manifestando, clamando a Deus, sentou lá do segundo banco na congregação de Nova Veneza. Quando foi na hora de T1, ele levantou. Ele levantou e começou a agradecer a Deus. Irmãos, hoje eu vi uma obra muito linda da parte de Deus.
Deus enviou nós na cidade de Itapira, e Deus abriu a boca do irmão que estava comigo e falou muito do evangelho, da palavra, como o Senhor me chamou, usou dele para me chamar. O Senhor anunciou também para aquele homem. Eu era da idolatria, aquele homem, do jeito que ele ouviu, eu ouvi e obedeci a Deus. Agora aquilo lá está na mão de Deus, né? E começou aquela alegria. Agora, se Deus mandar eu anunciar para o Roberto Carlos, para o Pelé, se ele mandar eu anunciar para meus parentes, tudo que é da idolatria, eu vou falar para qualquer um do evangelho. Isso foi para mim aprender a servir a Deus. E ali, quando ele saiu, eu peguei e falei para ele: ei, irmão Mário, hein? Depois da onça morta, qualquer um é caçador, né? Brincando com ele, deu risada. Ele era novo de crente ainda, mas foi bom. O Senhor deu uma lição para ele naquela parte lá, né? E assim nós fomos, e o Senhor fez essa obra bonita, né? E isso nunca esqueci. Isso foi no ano de 83. Esse irmão está lá na cidade de Oliveira, em Minas Gerais, né? Ele está lá, né? Servindo a Deus também, né? E assim eu peço a Irmandade que ora a Deus por mim, agradeço a Deus por essa obra e por muitas obras, né? Que o Senhor deve de contar e de agradecer. E a Irmandade coopera com nós aqui, irmãos. Se você gostar, você passa para outros irmãos, anuncia, porque essas obras edificam. Essa obra da fé, essa obra, ela abre o entendimento de muita gente e dá confiança para a pessoa encarar aquilo que é, para poder servir a Deus também, né? Aquilo que Deus manda, nós não devemos ter medo diante de Deus. Não tem leão, não tem urso, não tem nada que pode impedir o servo de Deus na terra. Deus é dono de todas as coisas, né? Então eu agradeço a Deus por essa grande força, por esse entendimento que Deus deu de contar esta obra também do jeito que foi, amado, sem aumentar e sem diminuir diante de Deus, porque nós sabemos que a obra de Deus tem que ser contada a verdade, né? Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.